Connosco está o Padre José Manuel Pereira de Almeida, diretor do Secretariado Nacional da Pastoral Social. Muito boa tarde, obrigado por estar a ouvir mais connosco nesta rubrica sobre a doutrina social. Padre José Manuel Pereira de Almeida, esta doutrina, ela é estática ou de alguma forma vai se adaptando a cada tempo, a cada circunstância? Tudo menos estática, apesar da denominação. Não é uma doutrina rígida? É uma busca, um caminho, uma procura, uma reflexão que, claro que quando se apresenta a doutrina, apresenta-se como ensinamento, como uma proposta, mas tem uma continuidade feita de descontinuidades. Não se pode dizer que seja sempre uma descontinuidade permanente, pelo contrário, há fios condutores, mas é exemplar, por exemplo, a questão da liberdade religiosa. Se comparamos o ensino acerca da liberdade religiosa num século, a diferença é abissal, ou dois. E apesar de, por exemplo, no número 1 da Dignitatis Humanae, diz o Concílio Vaticano, investiga a Sagrada Tradição e a doutrina da Igreja, das quais tira novos ensinamentos sempre concordantes com os antigos. Há uma preocupação de dizer que essa é a continuidade. Essa é a continuidade, mas são novos. E essa é a descontinuidade. No Catecismo da Igreja Católica, no Catecismo Social, no Compêndio Social da Igreja Católica, é afirmado, no número 85, que a doutrina social da Igreja caracteriza-se pela continuidade e pela renovação. É isso que está em causa? Eu tive em Roma um professor na Gregoriana, francês, que mostrava um diapositivo com duas armas de dois cardeais ao tempo de Paulo VI. Era o cardeal Ottaviani, bem conhecido, e o cardeal Iorio. O cardeal de Iorio tinha o lema Innova. E o cardeal Ottaviani, o lema Semper Idem. E ele dizia, bem, a Igreja é isto, é entre o Semper Idem e o Innova. Sempre igual e a inovação. E a inovação, exatamente. E, portanto, na doutrina social da Igreja isso é particularmente evidente, porque o anúncio do Evangelho, que é a parte... A doutrina social da Igreja não é outra coisa senão uma concretização do anúncio do Evangelho, portanto faz parte da evangelização. O anúncio do Evangelho não pode ser feito de uma forma desencarnada, é atento às realidades, e as realidades mudam. E se não muda a nossa atitude diante da realidade, no sentido da fidelidade ao Evangelho, muda a compreensão do que é, por exemplo, a dignidade humana e como do amor à verdade e à verdadeira religião, por exemplo, se passa a preferir o amor à dignidade humana que está aberto à verdade. E desses dois assentos depende de tudo, não é? Aquilo que temos nas declarações do Sílabus, conhecido para o melhor e para o pior, de 1864, são declarações, eu posso dar alguns exemplos só para a gente se divertir, são declarações em que são condenadas afirmações que hoje, praticamente, são essas afirmações que nós apresentamos. Por exemplo, então? Por exemplo, então, seja anátema quem afirmar, número 15, que todo o homem é livre de abraçar e professar aquela religião que à luz da razão considera verdadeira. Não é? Porque a verdadeira religião era apresentada pela Igreja Católica como a fé católica sem mais. E, por exemplo, dizer que a verdadeira Igreja subsiste na Igreja Católica, como o Vaticano II apresenta na Lumen Gentium, esse subsiste também tem muito que se lhe diga. Provocou muitos debates. Antes e depois da declaração da Constituição, por exemplo, no número 55, mais divertido ainda, seja anátema quem afirmar que se deve separar a Igreja do Estado e o Estado da Igreja. Hoje ninguém admitiria uma coisa destas, não é? É a descontinuidade, perfeita na continuidade que é a busca da adequação mais real à sociedade em que vivemos para anunciar o Evangelho desta maneira. Existe, em todo caso, a preocupação por afirmar a continuidade quando se diz, por exemplo, que a doutrina social da Igreja não depende de diversas culturas, diversas ideologias, das várias opiniões. Não depende, mas dialoga.
Não depende. Ela é um ensinamento constante. É isso que vem de... o traço do constante é aquilo que depende diretamente do Evangelho. Por exemplo, o ensinamento da dignidade da pessoa humana pertence à doutrina do Evangelho, mas não se pode dizer exatamente isto sobre a liberdade religiosa, por exemplo. O que o Concílio faz no número 9 da Dignitatis Humana é dizer, mas a liberdade religiosa está de acordo com a dignidade da pessoa humana e, portanto, finalmente foi possível ligar uma coisa à outra. Se calhar, longa a citação, peço desculpa, e se for inoportuno, Paulo já chega, mas no número 12 diz, a Igreja, fiel à verdade evangélica, segue o caminho de Cristo e dos apóstolos quando reconhece e fomenta a liberdade religiosa como conforme à dignidade humana e à revelação de Deus. Conservou e transmitiu no decurso dos tempos esta doutrina recebida do Mestre e dos apóstolos, ainda que na vida do povo de Deus, peregrina no meio das vicissitudes da história humana, houvesse por vezes, e bem sabemos que sim, modos de agir menos conformes e até contrários ao espírito evangélico. É de grande coragem este tipo de declaração, de dizer, não fizemos sempre bem, não tivemos olhos para ver, não tivemos ouvidos para ouvir, mas agora, pelos instrumentos que temos e pela consciência que foi possível adquirir, também com contribuições de tantos outros, há não crentes que nos ensinam a possibilidade de perceber o que é que o Espírito Santo diz à Igreja. Paulo VI, com o Patriarca Atenágoras, que na declaração conjunta que fazem diz o Espírito Santo fala às nossas igrejas, portanto, latina e oriental, a partir do ateísmo dos nossos contemporâneos. É uma afirmação... Isso na década de 60, né? Finais da década de 60. Um gesto profético, enfim, e com história. Nesta continuidade e descontinuidade do ensinamento da doutrina social e pelas afirmações que o Padre Manuel e considerações que fazia, é o derrubar definitivo de algum absolutismo ou de alguma afirmação unívoca em torno da verdade que a Igreja Católica ia propondo? Eu creio que é seguramente, e em diálogo com as filosofias contemporâneas, uma atitude em relação à verdade que é de quem busca a verdade, não quem possui a verdade. A verdade é que nos surpreende e nos descobre e nós vamos à procura, e vamos à procura de maneiras muito diversificadas, e é em busca da verdade, e em concreto no que diz respeito à doutrina social da Igreja, eu diria da verdade moral, moral não como normas, mas moral como sentido da vida, da relação com os outros, que nos encontramos. E só faz sentido que ela exista se estiver de facto voltada para a história, para a sociedade, que é afinal de contas o seu destinatário e o seu lugar de revelação. A fé, não é? A fé é uma fé encarnada. Isso quererá dizer que tudo isto tem de ser pensado também de forma interdisciplinar, num diálogo permanente com os vários atores sociais? Não pode não ser. Não pode não ser. A interdisciplinaridade faz parte da doutrina social da Igreja. Esse é outro capítulo que se calhar não cabe agora, mas que seria oportuno a gente poder conversar. Então esperemos que sim, que conversemos sobre ele e até já de hoje 8 dias, quando regressarmos com esta rubrica sobre a doutrina social da Igreja aqui ao programa Eclésia. Muito obrigado, Padre José Manuel Pereira de Almeida, por ter estado connosco.